Descobri que meu bebê recém-nascido não era meu, mas sim do meu irmão, depois de 3 anos de casamento. Eu, de 28 anos, estava casado há 3 anos com Jade, de 26 anos, com quem mantinha um relacionamento de quase 6 anos. Há poucos meses, nos tornamos pais pela primeira vez. Desde o nascimento do bebê, algo parecia estranho. Eu me sentia desconectado, distante, como se algo me impedisse de me apegar verdadeiramente àquela criança. Me sentia culpado por isso. Cheguei a chorar uma noite, tentando entender por que aquele amor de pai não nascia em mim. Foi nesse momento que Jade começou a chorar também, mas por outro motivo. Ela desabou, dizendo que o bebê não era meu. Que já havia feito um teste de paternidade e sabia que o pai biológico era do meu irmão mais velho, Ricardo. O caso entre os dois começou poucas semanas depois de nosso casamento e durou até pouco antes da gravidez. Segundo ela, terminou antes mesmo de saber que estava grávida, e ela queria seguir em frente comigo, reconstruir nosso relacionamento. Fiz as malas naquela mesma noite, com o coração despedaçado, e fui para um hotel. Bloqueei todas as formas de contato com Jade. Nos dias seguintes, tentei processar o que tinha acontecido. E antes mesmo de contar aos meus pais, recebi ligações deles, eles haviam descoberto. Mas em vez do apoio eles me pediram que perdoasse Jade, que mantivesse tudo em silêncio, como se fosse minha obrigação manter a fachada de uma família feliz. A insistência deles parecia absurda até que meu pai me revelou o motivo: um acordo comercial. Meu sogro estava prestes a investir no negócio falido da nossa família, e o divórcio colocaria isso em risco. Minha dor, minha dignidade, nada disso importava. Eles queriam que eu criasse o filho do meu irmão e fingisse que nada havia acontecido, tudo em nome de dinheiro. Desliguei e bloqueei meus pais também. No dia seguinte, procurei um advogado e entrei com o pedido de divórcio. Jade foi notificada 3 dias depois. Eu sabia que essa história não poderia ficar entre 4 paredes. Passei uma tarde inteira coletando e-mails de parentes, amigos, colegas de trabalho do meu pai, funcionários da empresa, e contei a todos a verdade, que minha esposa havia me traído com meu irmão, e que meus pais sabiam e me pediram silêncio em nome de um investimento. A reação foi imediata. Meus pais me bombardearam com mensagens e ligações de vários números. Estavam furiosos por eu ter exposto tudo. Queriam que eu pedisse desculpas. Souberam também que Jade havia sido diagnosticada com depressão pós-parto e tentaram usar isso para me fazer sentir culpado. Mas eu não me arrependo. Eles queriam silêncio. Eu dei a eles verdade. Eles queriam aparência. Eu escolhi dignidade. A avalanche de reações foi intensa. Meus pais estavam revoltados, não por eu estar sofrendo, mas porque sua reputação agora estava manchada. Começaram a me chamar de ingrato, dizendo que eu havia jogado fora a chance de salvar a empresa da família. Jade, por sua vez, entrou em colapso. Eu soube por amigos em comum que ela se recusava a sair de casa e chorava constantemente. Meus sogros também entraram em contato. Não para me apoiar, mas para dizer que o e-mail havia sido desnecessário, que eu havia exposto algo íntimo demais para tanta gente. Diziam que, ao tentar humilhar meus pais, eu havia humilhado também a Jade, como se ela não tivesse feito isso sozinha ao trair e esconder a paternidade do próprio filho. Eu não respondi. Nem para eles e nem para Jade. Eu só queria distância. Nesse meio tempo, esperei pela resposta ao pedido de divórcio. Meu advogado me orientou a manter o silêncio e evitar qualquer tipo de interação direta com ela. Eu sabia que o bebê não era meu e começamos o processo de anulação da paternidade. O bebê tinha apenas 4 meses. Por mais que fosse uma situação delicada, juridicamente seria mais simples cortar o vínculo antes que houvesse qualquer tipo de dependência emocional, para mim e para ele. Muita gente ficou do meu lado. Parentes com quem não falava há anos me mandaram mensagens de apoio. Colegas de trabalho do meu pai me escreveram dizendo que eu tinha feito certo. Outros ficaram em silêncio. Talvez por vergonha ou talvez porque sabiam e nunca disseram nada. Eu estava hospedado num hotel, tentando manter a sanidade. Ia ao trabalho,
Voltava e apagava todas as mensagens que meus pais insistiam em mandar de contas diferentes. Eles não paravam. Continuavam tentando me manipular, como se nada tivesse acontecido, como se ainda pudessem me convencer de que a aparência era mais importante que a verdade. Jade não me procurou diretamente, mas soube que ela estava fragilizada. A casa onde morávamos agora era um lugar de dor, e ela quase não saía de lá. Ainda assim, eu me recusava a sentir pena. Senti raiva, frustração e um vazio imenso. O que me restava agora era lutar para encerrar essa história de forma limpa e não deixar que ela me arrastasse de volta para aquele buraco. Dias se passaram e eu recebi a resposta da Jade sobre nosso divórcio. Ela não contestaria, o que foi um alívio. Mas veio uma proposta de guarda compartilhada. Mesmo sabendo que eu não era o pai biológico, ela queria que eu assumisse esse papel formalmente, por estar na certidão de nascimento e por já ter convivido com o bebê por alguns meses. Para ela, isso era o suficiente. Para mim, foi um tapa na cara. Consultei meu advogado imediatamente. Nossa decisão foi clara, íamos entrar com o pedido de anulação de paternidade. Por mais que meu nome estivesse em um documento, os testes genéticos não mentem. E a verdade não poderia ser ignorada por formalidades. O bebê tinha apenas 4 meses, e meu advogado foi categórico: isso tornaria tudo mais fácil. Não havia laço construído, nem histórico prolongado de paternidade. Eu não tinha que carregar um fardo que não era meu. E por mais estranho que pareça, eu agradecia por nunca ter conseguido me conectar com aquela criança. A culpa que senti por isso agora parecia quase uma bênção. Se eu tivesse desenvolvido apego, tudo isso teria sido ainda mais insuportável. Mas foi justamente essa ausência de vínculo que me fez desabafar com Jade naquela noite, o que acabou revelando tudo. A ironia era cruel, mas real. Minha desconexão me salvou de viver uma mentira ainda maior. Nos dias seguintes à proposta de guarda da Jade, respirei fundo e tentei focar no que ainda estava ao meu alcance. Continuei evitando qualquer contato com ela. Se não fosse por seu advogado, eu sequer lembraria da sua existência. Minha única preocupação naquele momento era me livrar de qualquer elo jurídico que me obrigasse a carregar aquela traição nos ombros pelo resto da vida. Por sorte, meu advogado era experiente e objetivo. Ele reforçou que, dada a idade do bebê e o fato de eu não ter envolvimento contínuo desde o nascimento, o processo para anulação de paternidade seria direto. Bastava que o tribunal reconhecesse o teste de DNA e a ausência de vínculo emocional. Iniciamos o processo imediatamente, com todos os documentos prontos. Enquanto isso, meus pais sumiram. Após tantos dias me sufocando com mensagens e ligações, um silêncio estranho tomou conta. Não foi um alívio completo, parecia mais uma calmaria antes da tempestade. Mas descobri, por parentes, que o estrago feito pela minha exposição pública havia sido maior do que imaginei. Eles haviam desativado as redes sociais, pararam de frequentar eventos familiares e até deixaram de comparecer ao trabalho. O negócio do meu pai, que já estava ruim, agora dava sinais visíveis de colapso. Clientes cancelando contratos, parceiros se afastando, e, pelo que ouvi, ele estava considerando fechar tudo. Me disseram também que ele começou a vender equipamentos da empresa. Quanto a Jade, ela tentou me contatar de novo. Mas dessa vez, criou uma conta falsa no Facebook e passou a me enviar muitas mensagens. O tom delas era de desespero. Dizia que eu e Ricardo havíamos arruinado sua vida. Que ela estava sozinha com um bebê. Que Ricardo a abandonou assim que soube da gravidez. Que tentou procurar ele, mas ele a ignorou. Que me escolheu porque sabia que, pelo menos, eu estaria lá. As palavras dela, lidas em sequência, pareciam um apelo, mas também uma tentativa de inverter os papéis. De se transformar em vítima. Eu não respondi. Apenas bloqueei a nova conta e segui em frente. Se ela quisesse responsabilizar alguém por estar nessa situação, que fosse o homem que dividiu uma cama com ela nas minhas costas, o verdadeiro pai do bebê. Nas semanas que se seguiram ao silêncio repentino dos meus pais, descobri, por meio de alguns parentes, que o negócio da família foi encerrado de vez. Meu pai, envergonhado e derrotado, decidiu vender tudo.
Ele e minha mãe estavam fazendo as malas para se mudar para a fazenda do meu tio. Fiquei sabendo que ele mal se despediu das pessoas mais próximas. Sumiram das redes sociais, pararam de responder a conhecidos, e encerraram a história empresarial que ele tanto se orgulhava de ter construído. Comecei a frequentar sessões de terapia, algo que nunca imaginei que faria, e passei a ir para a academia quase todos os dias. Eu precisava me reconectar comigo mesmo. Não foi uma cura instantânea, mas me ajudou a reencontrar minha identidade. Em paralelo, também aluguei meu novo apartamento, perto do trabalho. Simples, funcional e silencioso. A paz que eu precisava. A maior vitória veio quando o tribunal aprovou a anulação da minha paternidade. Finalmente, eu estava legalmente livre. Não teria nenhuma obrigação com o filho que não era meu, por mais cruel que isso possa soar. A verdade é que ele era inocente, mas eu não podia carregar o fardo da traição cometida por outras pessoas. Jade não contestou e isso me poupou um desgaste que eu honestamente não suportaria viver novamente. Os dias foram se tornando mais leves. Fui promovido no trabalho, resultado direto dos meses em que me afundei em tarefas para tentar esquecer tudo. Não era o jeito mais saudável de lidar com a dor, mas ao menos trouxe frutos. Receber essa promoção foi um lembrete silencioso de que minha vida não parou, mesmo quando tudo parecia ter desmoronado. E, em meio a tudo isso, chegou uma carta. O divórcio foi finalizado. Senti um alívio instantâneo e estou muito feliz que tudo isso tenha acabado. Ouvi de amigos em comum que Jade voltou a morar com os pais. A casa que dividíamos agora está vazia. Parece que ela não conseguiu manter o aluguel sozinha. Está criando o bebê com a ajuda deles. Quanto ao Ricardo, parece ter escapado ileso. Ele continua com a mesma vida de sempre, viajando e curtindo a liberdade. Parte de mim tem inveja de sua frieza, mas a outra parte, a maior, só sente desprezo. Eu não quero mais saber deles. Nenhum dos dois. Hoje, eu sigo focado em mim. Pela primeira vez, sem carregar os pesos alheios, sem fingir que está tudo bem. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que vou escolher com muito mais cuidado quem deixo fazer parte dele. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!